Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WI Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre a minissérie original da Netflix chamada O Império da Dor. Minissérie que conta a história da epidemia que aconteceu nos Estados Unidos com o Oxycodone, um opioide basicamente à base de heroína, e conta a história da investigadora interpretada, da promotora interpretada pela Uzo Aduba, que basicamente narra todo o seu processo de descoberta das informações, descoberta do caso de, de abuso em Oxycodone, dos transtornos de Oxycodone na população de um certo estado lá dos Estados Unidos, e como procedeu todo o processo de ajustar as provas, até mesmo de poder lançar o processo. Da mesma forma, a gente acompanha pelo personagem do Matthew Broderick, ele como o Richard Sackler, o criador do Oxycodone. Ele herdou a empresa farmacêutica, criou esse Oxycodone à base de heroína, lucrou bastante, e acompanha também esse personagem. Os dois eles acabam intercalando, os dois são principais. Tem uns outros dois arcos importantes dentro dessa história, que é da personagem Shannon Sheffer, que é interpretada pela Wes Duchovny, e do Taylor Kish, que é interpretado que é o personagem Glenn Krieger. Esta é uma série que, se você fica na bolha da Netflix, assista, eu recomendo, é muito interessante. Agora, se você assiste diversos aplicativos, você provavelmente ouviu falar de Dopesick. Isso Dopesick foi lançado em 2021. Não acho que Império da Dor seja narre com precisão, afinal de contas eles focam muito no lado ficcional e eles deixam muito claro isso. A gente já sabe que eles adaptam muita coisa ali. Mas se você está em busca de saber por meio de um audiovisual, por meio de uma série, Dopesick é a minha indicação. Além de ter excelentes atores, nós temos Michael Keaton, Kathleen Denver, Will Porter, Rosário Dawson em Dopesick. Aqui a gente também tem excelentes atores, tem o Uso Aduba, Matthew Broderick, Claire Gregg, entre outros. Mas Dopesick se aprofunda mais na própria história, na própria. é, Tanto na família como nas pesquisas, enfim. Algo que Império da Dor passa em alguns pontos iguais, afinal de contas, eles estão tratando do mesmo tema, mas deixa algumas lacunas em aberto. Vou falar um pouco mais. Bem, então a gente acompanha o personagem da Usuaduba, uma promotora que acabou encontrando em uma pequena farmacêutica uma certa venda exagerada do medicamento Oxycodone, e assim ela começa a pesquisar e encontra essa catástrofe, né, diversas pessoas ficando viciadas com esse medicamento que é seguro para dor, que é vendido, né, por ser seguro para dor. Essa personagem, ela é uma mulher negra, ela tem um irmão que está preso graças ao tráfico de drogas. A mãe dos dois morreu devido às drogas. A personagem da Usuaduba, ela tem um certo arco de investigadora, né, de promotora, de juntar todas essas provas para poder denunciar, para poder levar ao tribunal, e ela basicamente narra todo esse processo. É uma personagem que ela tem, além de essa importância de juntar todas as provas, de, de juntar essas informações e de fato levar para o tribunal, ela tem uma coisa que me chamou a atenção. Há um certo paralelo do caso da família Sattler, do Richard Sattler, Sackler, com seu irmão, que está preso graças ao vício de drogas, graças ao tráfico de drogas, perdão. Há uns dois comentários que me chamam a atenção e que me recordam e que me trazem, né, em minha mente a um paralelo de como uma pessoa negra está presa por ser traficante de drogas, enquanto que um branco na família Sackler, o Richard, continua livre e, na verdade, ele acaba batendo palmas. É apenas um único, são dois pontos
em que isso é levantado, mas isso deixa tá muito debaixo dos panos. A série não coloca isso em pauta, a série não discute isso, é apenas fins dramáticos para a própria personagem. Para a dramatização da própria personagem, mas que chamam a atenção que é utilizado dentro dessa personagem. O personagem Matthew Broderick, ele é muito bom também. Ele tem uma certa, o seu personagem, ele é bem ficcional também. Há uma certa há uma certa invenção para o personagem dele em ele lutar contra o seu próprio demônio, que é basicamente o criador desse Império Sackler, né? Que fundou várias empresas, que colocou Sackler em diversos museus e que há uma fala dele, acho que é no episódio 40 ou 50, em que ele fala que o objetivo dele, por mais que ele possa fazer algumas coisas que não são tão corretas, um dos objetivos dele é estampar, fazer com que a sua família seja conhecida, basicamente quebrar aquele pensamento do império, que o império é só ter dinheiro. Na verdade, ele usa o dinheiro, ele esbanja o dinheiro espalhando o seu nome por diversos lugares, colocando o nome nos museus e tudo mais, para expor o nome Sackler, para criar o próprio império, para que a sua família seja conhecida. Há uma certa curiosidade, pois ele fala do Nobel, que o Nobel foi o inventor do dinamite. E fala, né, que o Nobel ele percebeu, né, quando fizeram o obituário errado, mas fizeram o obituário sobre ele, ele percebeu que ele não queria ser conhecido como o cara da morte, o cara do terror, né, por criar uma arma de destruição, vamos dizer assim. E assim ele investiu seu dinheiro na criação do Prêmio Nobel da Paz. Eu não sei, eu acho que esse lado é ficcional, mas ele segue por esse caminho que é bem interessante do personagem Sackler, do criador da empresa, da família Sackler, que é o Craig Gregg. E ele acaba assombrando muito o personagem do Matthew Broderick, que que nessa série ele tem basicamente uns transtornos e ele vive brigando, discordando do seu tio Arthur, né, na sua própria mente. É um personagem que está completamente incomodado, mas há uma certa, não sei dizer se é genialidade, se o roteiro buscou trazer essa genialidade nesse personagem, por ele ter um pouco de transtornos mentais, por querer ser maior do que o seu próprio tio, né? É umas misturas que eu acho que ficou interessante para dentro desse roteiro que em maior parte do tempo tem um ritmo muito tem um ritmo que proporciona humor na maioria da parte dessa história, tanto é, na história narrada pela personagem de Uso Aduba, como também em paralelo das personagens vendedoras, da família, né, por criar, fundar todo esse império por meio, né, de drogas, por meio da heroína. Então, acho que o Peter Berger, ele conseguiu fazer sim uma boa minissérie. Faltou, eu acho, de um pouco mais de aprimoramento, que talvez o diretor Adam McKay conseguiria fazer com com mais pro mesa. Se você assistiu Vice, você sabe do que eu tô falando. Se você assistiu A Grande Aposta, você sabe do que eu tô falando. Ele consegue trabalhar com personagens, vamos dizer assim, ruins, né? E consegue fazer isso com uma boa sacada. Eu acho que Vice é uma ótima opção e eu acho que faltava a mão dele dentro desse conteúdo. Porém, Peter Berger consegue trazer esse humor da Usuaduba falando, né, com
com um certo entusiasmo, vamos dizer assim, com certo humor tão absurdo que é real, que é a questão da criação de um grande império de vendas de drogas legalizadas, né, drogas que fazem mal para a população, drogas que viciam, que matam as pessoas, mas que são legalizadas e que todo mundo aplaude ele, que todo mundo consome e que ninguém fala nada. E até mesmo e em paralelo, uma seguida da outra, a gente acompanha as vendedoras, os vendedores, todo mundo ali ganancioso, entusiasmado, querendo vender mais medicamentos, mais Oxycodone, aumentando as doses só para lucrar mais, para aumentar mais as margens, como se não houvesse nenhum mal nisso. E é nesse ponto, nesse humor ácido que o diretor ele busca trazer na maior parte do tempo, na narrativa dessas diversas histórias que a gente acompanha. Pelo menos de três, das vendedoras, da família Sacklin, né, do Arthur e do Richard, e também da Uso Aduba narrando todos esses acontecimentos, todas essas tragédias. Mas em todo caso, a série ela também traz, ela busca também narrar um pouco dos pesares, ela é por meio da família do Glenn Krieger, ele com o mecânico acabou se acidentando e acabou tomando medicamento e se viciou nisso, né, no vai e vem, nos momentos fracos, né, em que ele se viciou e que buscou, né, o medicamento até que uma tragédia acontecesse em sua vida. E até da personagem, a vendedora, que eu já cheguei a mencionar, que é Shannon Seifer, ela que acabou, por mais que ela percebia que algo estava errado, ela simplesmente continuou com a sua ganância, né, ganhando dinheiro, por mais que muitas pessoas estavam sofrendo com tudo isso. Ela já, a personagem dela é bem mais pontual lá no fim da narrativa, por justamente ela levar para a promotoria provas do que de fato a família faz, do que de fato a família sabia sobre esses vícios e tudo mais. Eu acho que é uma série. Se você achou Psique é uma série desnecessária. Agora, se você não tem Star Plus, acaba sendo uma série para poder te trazer sobre esse tema. Não, de fato, não precisava de Império da Dor. 2 anos atrás tinha Psique, que tem muito mais informação, tem muito mais conteúdo. Eu acho que fala dos Estados Unidos por completo, da própria empresa e também das próprias investigações. Fala também que eles queriam levar as drogas Oxycodone para fora dos Estados Unidos, se não estiver enganado, até mesmo para a Alemanha, mas tinha uma certa complicação de legislação, de comportamento, enfim. Eu lembro que também tinha o aumento das miligramas do Oxycodone de 20 para 40, depois eu acho que 80 e 90, algo assim do tipo. Né, e é algo que na série Império da Dor passa pincelado depois do 40, eu acho que só chega a mencionar, eu acho que 80, como uma caixa da morte, né, um remédio caixão, oxicaixão, basicamente isso. Não chega a aprofundar nesses aumentos grotescos das quantidades de miligramas, e eu acho que o, que, o último, no último episódio, essa minissérie, você já subentende que é limitado, mas chegou a aparecer, a sugerir que teria uma continuação, que teria uma segunda parte ou uma segunda temporada, justamente com o fim de todo o processo, de ter entrado num acordo da empresa não ter se dado mal, só pagando uma quantidade de dinheiro, mas logo vem os dizeres, né, que até hoje estão em aberto e tudo mais. Então, pelos dizeres já informa que não vai ter nada. Não vai ter uma segunda temporada, não vai ter uma segunda parte. Em todo caso, na narrativa da história mesmo, eles fecham tão mal, eles fecham de uma forma não tão gostosa de acompanhar, que fortalece essa minha ideia de que não precisava ter essa série. É basicamente um conteúdo da Netflix
que serve apenas para quem está na bolha da Netflix, né? Mas por justamente ter entrado num acordo, ter ele pago ali um certo dinheiro e não ter mostrado dos outros estados, das outras investigações e tudo mais, pois tem muito conteúdo, tem muita coisa acontecendo. Em todo caso, esses pontos que eu cheguei a mencionar são os diferenciais que eu observei que são bacanas, que são bacanas dentro desse conteúdo. A personagem da Uso Aduba, uma mulher forte, uma mulher que se impõe e que busca a informação que deseja e que investiga e consegue alcançar as informações, independente se a pessoa quer ajudar ou não. Ela é boa, ela é boa com a administrar o seu tempo, ela é boa nas investigações e tudo mais. O Matthew Broderick, para esse personagem com um certo com uma certa carisma por ser esse vilão, esse gênio do mal, vamos dizer assim, que basicamente andou na sombra do tio, mas que em diversos momentos brigava consigo mesmo, com a sua própria consciência, né, que é basicamente personificada pelo personagem do Clark Gregg no tio dele, sendo conflitando com ele em diversos momentos, querendo sair da sombra do tio e ter a sua própria autonomia, ser basicamente o novo chefe da família e conseguir levar a Sackler para ainda mais longe, algo que Dopsy consegue fazer com maior com eu acho com mais qualidade, eu acho que consegue fazer com maior precisão todos esses acontecimentos. Inclusive, lá em Dopsic também mostra a conversa, essa exigência do Richard junto com o cientista, né, para a criação da droga, a necessidade de criar uma droga para, para esse fim, para tirar a dor. Aqui acaba passando mesmo é, bem rápido, apenas uma conversa, depois mostra ali os testes e enfim. Essa é a série Império da Dor, série original Netflix, minissérie, perdão, original Netflix, que até então, por ser minissérie, não vai ter continuação, mas e também pelo mostrar os dizeres no final, já mostra que não vai ter continuação, mas vamos acompanhar, vai que mudem de ideia. Em todo caso, vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários se você gostou ou não desta minissérie. Não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau!